Olá pessoal, tudo bem? Como passaram a semana? E aí, conseguiram achar os animais escondidos, camuflados no ambiente? Fizeram o jogo de quiz? Quem acertou bastante? Eu acho que foi bastante divertido e também aprendemos bastante, não é? Agora, nós vamos começar a videoaula desta semana. Prepare-se! Mas antes, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Essa semana, nós, professoras do terceiro ano, ficamos encantadas com as apresentações que vocês fizeram sobre a metamorfose. Foi fantástico, uma apresentação mais bacana do que a outra. Nós vimos o quanto vocês se empenharam, o quanto vocês pesquisaram e estudaram para poder apresentar para os amigos. E aposto que aprenderam muito. Nós também aprendemos muito com as pesquisas que vocês apresentaram. Parabéns! E vamos então para a nossa aula de hoje. Nós vamos ver que no meio ambiente tudo está interligado. Um precisa do outro no ambiente. E a primeira parte da nossa aula nós vamos ver um poema que foi escrito especialmente para o nosso livro. Você vai ver que bonitinho. Vamos lá? Um precisa do outro. É dever do ser humano cuidar da natureza, conhecer e estudar sobre toda a sua beleza. Algo muito interessante podemos perceber. Acontece a todo instante quando o negócio é comer. Os minerais do solo são alimento da relva, que cresce verde e viçosa no meio daquela selva. Logo ali pelo caminho vem a zebra listradinha e da relva tão gostosa enche a sua barriguinha. Não imaginava ela encontrar o rei leão, que da zebra listradinha fez a sua refeição. Um gavião majestoso voava lindo no céu e lá embaixo o seu almoço uma enorme cascavel. E assim os excrementos se transformam em minerais e tudo recomeça no reino dos animais. Depende de todos nós a natureza preservar e manter o equilíbrio da cadeia alimentar. Bem bonitinho esse poema, né? Vocês viram como tudo está interligado? Agora vamos ver como um precisa do outro. Quando observamos a natureza, percebemos que os seres vivos dependem uns dos outros para conseguir o alimento que precisam. Vamos observar essa história em quadrinhos. O coelhinho está lá comendo a grama e chega uma cobra sorrateira e se alimenta. Depois, de barriga cheia, a cobra está descansando e, nhaque, é pega por um gavião que também precisa se alimentar. A isso chamamos de cadeia alimentar. Cadeia alimentar é a relação que existe entre as plantas ou algas e os animais de um ambiente em que um se alimenta do outro para garantir a sua sobrevivência. Toda cadeia alimentar começa com um vegetal. Aqui, a pequena sardinha se alimenta de algas. A merluza, ao avistar a sardinha, logo foi lá e a abocanhou. E o grande tubarão, por sua vez, ao dar de cara com a merluza, não pensou muito e nhaque, a abocanhou também. Mas e se as algas desse ambiente desaparecessem? O que você acha que aconteceria? Pense um pouquinho. Se as algas desaparecessem, a sardinha não teria o que comer e assim morreria. Dessa forma, a merluza e o tubarão também morreriam porque eles não teriam o que comer. Vamos observar agora outras 3 cadeias alimentares. Você reparou que todas elas começam com vegetais? Os vegetais são os produtores. Nós estudamos essa capacidade dos vegetais de produzir o seu alimento quando estudamos a fotossíntese. Vamos rever agora o vídeo para recordar como esse processo acontece? Fotossíntese.
Plantas verdes são organismos vivos que podem produzir seu próprio alimento. Elas absorvem água pelas raízes que são transportadas para as folhas. As folhas também absorvem luz e dióxido de carbono. A água também chega às folhas e elas reagem para formar alimento. Durante o processo, a liberação de oxigênio. Assim, o processo através do qual as plantas usam água, dióxido de carbono e luz solar para produzir alimentos é chamado de fotossíntese. A clorofila é capaz de absorver a luz do sol, que pode ser usada na síntese do alimento. Assim, as folhas são as partes onde a maior parte da fotossíntese ocorre, razão pela qual são geralmente chamadas de cozinha das plantas. Agora que você recordou essa capacidade incrível das plantas de produzir o seu próprio alimento, vamos ver os consumidores. Os consumidores, como a própria palavra diz, eles consomem, eles não produzem alimento. Os consumidores herbívoros se alimentam de vegetais, também são conhecidos como consumidores primários. Em seguida, nós temos os consumidores carnívoros. Os carnívoros se alimentam predominantemente de outros animais. Tá, e o que acontece com os restos dos animais que são devorados por seus predadores ou aqueles que morrem naturalmente? O último elo da nossa cadeia alimentar são os decompositores. Os fungos e bactérias são os principais decompositores da natureza. E eles são chamados assim porque eles transformam os restos mortais de plantas e dos animais em nutrientes para o solo. A maioria das espécies vive no solo, nutrindo-se de restos mortais de animais e de plantas. Outras espécies de fungos nutrem-se de matéria orgânica viva, causando doenças em animais e plantas e o apodrecimento de frutas e verduras. Mas existem alguns decompositores que contribuem na transformação de alimentos que consumimos. Mas isso é assunto para a próxima aula. Aguardem! Aqui nós vemos um exemplo de uma cadeia alimentar equilibrada. A planta é o produtor, o gafanhoto, o consumidor herbívoro, o sapo, o consumidor carnívoro. Esse sapo, quando morrer, vai servir de alimento para os decompositores, pois eles transformarão os restos mortais das plantas e dos animais em nutrientes para o solo e a planta poderá produzir o seu próprio alimento. Mas, infelizmente, nem sempre a cadeia alimentar está equilibrada. Há ações que podem causar o desequilíbrio nas cadeias alimentares. Incêndios, poluição, desmatamento, tráfico de animais são alguns exemplos dessas ações. E qualquer desequilíbrio promovido ou por alguns animais ou por seres humanos pode trazer danos à vida de todos os seres vivos. O nosso livro nos traz uma notícia que mostra a ação humana interferindo na cadeia alimentar. Foram trazidos uns caramujos africanos para servir como alimento no lugar de um prato de uma iguaria francesa chamada escargot. E esse caramujo não servia para essa função. Quando se deram conta desse problema, não tinham o que fazer com esses caramujos e jogaram os caramujos na natureza. E aí eles devastaram as plantações de chuchu da região porque não havia nenhum predador natural que se alimentasse deles. Então eles proliferaram numa quantidade absurda, interferindo assim na cadeia alimentar. Nós podemos e devemos pensar em ações que ajudem a preservar e a proteger os seres vivos presentes na natureza. Eu acho que essas pessoas que importaram o caramujo africano não pensaram no desequilíbrio que poderiam causar. O que você acha que eles deveriam ter feito?
cadeia alimentar. O sol nasce para todos é uma frase bem verdadeira. Todos os dias ele está lá no céu, brilhando e nos aquecendo. Mas para as plantas ele também representa a produção de seu alimento, já que elas produzem sua alimentação por meio da luz que recebem do sol. O alimento produzido é transformado em energia para a planta, e a parte dessa energia se perde para o ambiente na forma de calor. Como as plantas produzem seu próprio alimento, são chamados de produtores. Quando um animal se alimenta de uma planta, ele, além de ser um herbívoro ou onívoro, alimenta-se de plantas e animais, é chamado também de consumidor primário. Assim como na planta, o alimento que o animal consome se transforma em energia em seu corpo e parte dela é perdida para o ambiente na forma de calor. Se um ser vivo se alimentar de um consumidor primário, será considerado carnívoro, ou será considerado um onívoro se ele também comer plantas. Além disso, aquele que come um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Ao final da cadeia estão os seres decompositores, que são seres capazes de se alimentar dos seres que morreram ou de parte deles. Os decompositores devolvem para o ambiente os materiais que retiraram desses seres. É exatamente a continuidade dessa cadeia alimentar que garante a sobrevivência dos seres vivos na natureza ao longo do tempo. E aí, muito interessante esse vídeo, né? Agora nós já estamos quase terminando a nossa videoaula. Vou explicar para você as tarefas. Você vai pegar o seu livro, vai ler o capítulo 2, um precisa do outro. Eu separei algumas atividades para a gente fazer. Elas estão lá na folhinha que está disposta no Moodle. Você vai preencher as atividades no seu livro e depois conferir o gabarito que estará postado lá também, tá bom? Na terça-feira, o gabarito estará disponível para você conferir, mas é importante que você tenha feito a tarefa antes de conferir. Não adianta você simplesmente pegar o gabarito e copiar no seu livro. O estudo é um momento muito importante para fixar tudo que nós aprendemos. Além das atividades do livro, eu coloquei umas atividades bem bonitinhas que também vão contribuir para o nosso estudo. São atividades de fixação. Tem cruzadinha, tem atividade de pintar, tá bom? Então, até a próxima videoaula e sempre estude. A gente consegue aprender muito, tá bom? Um beijo e até a semana que vem.